Fala, Monstro Guerreiro! Fala, Monstra Guerreira! Tudo bem com vocês? Eu sou Raquel, sou professora de Química aqui no Monster Concursos e eu estou aqui com uma super dica para você que vai fazer a prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Trouxe um assunto muito importante que quer bastante prova e trouxe também uma questão para a gente poder analisar e discutir ela, tá bom? Então, antes de mais nada, por favor, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal para você receber muitas dicas, muitas aulas, que é 0800, totalmente de graça, para você assistir onde você quiser, no conforto da sua casa, no conforto, né, do seu trabalho, onde você quiser assistir, você pode assistir. E também temos uma plataforma que é só nossa, a Monsterflix, você pode também assistir aulas lá totalmente de graça. Se você quer se preparar de verdade com um conteúdo todo completo, a qualquer hora do dia, a qualquer momento, na sequência, tudo bonitinho, aí você vai no Monster Concursos. Lá nós temos material didático de acordo com cada edital, né? Para cada edital a gente tem lá um material com as aulas, exercícios, tudo que você precisa para a sua aprovação, tá bom? Então, agora que eu já passei com o meu pedágio, vamos falar um pouquinho aí sobre pilhas, um assunto que cai bastante. O que é pilha? Tá dentro de uma parte da química que a gente chama de eletroquímica, tá? A gente estuda pilhas dentro dessa parte de eletroquímica. Então, o que é eletroquímica? São reações que envolvem transferência de elétrons e a interconversão de energia química em energia elétrica, tá? Então, é um processo que vai produzir energia química, vai produzir energia elétrica a partir de energia química através dessa transferência de elétrons, tá bom? E aí nós temos, então, dentro da eletroquímica, uma parte que a gente vai falar, vai estudar, né, sobre esse potencial aí sobre reações que são redox, né, onde que a gente vai ver potencial de redução, potencial de oxidação. É uma base aí para você entender pilha. O que significa isso? Isso aqui é um experimento, né, onde onde os cientistas conseguiram então determinar, né, esses valores de transferência de elétron a partir de vários elementos. Então, utilizou-se hidrogênio, né, para poder fazer o ponto zero, ponto de partida. Aqui usaram zinco, usaram hidrogênio e a partir dali foram fazer medições e de vários potenciais elétricos. Então, a gente tem uma tabelinha de potenciais, né, de redução e oxidação. Então, nós temos aí, a partir desse experimento que utilizou o hidrogênio, então aqui a gente tem uma barra de zinco, aqui uma solução aquosa contendo íons de zinco, a ponte salina que faz essa comunicação, e então a partir daqui a gente vai ter esse trânsito de elétrons. Os elétrons vão sair daqui em direção ao cátodo, tá? E aqui a gente tem o hidrogênio, estado sólido, e aqui nós vamos ter aqui a substância iônica, né? Uma solução iônica, e o trânsito dos elétrons. Aqui um voltímetro para verificar a carga, né, que está ocasionando esse trânsito de elétrons. Então, o hidrogênio ficou então com seu potencial de redução zero, né? E o potencial de oxidação zero. E aí, a partir disso, então calibrou o hidrogênio para zero, e a partir disso conseguiu averiguar os potenciais de redução e oxidação de outros elementos, como o lítio, né, o potássio, cálcio, sódio, alumínio, zinco, cobre, prata, ouro, né, e por aí vai. Então, a gente tem vários elementos, né? Essa tabelinha pequenininha aqui só para fazer uma ilustração, mas a gente tem tabelas mais completas. E aí a gente vai ver que o mesmo número, né, para potencial para redução é o mesmo valor em oxidação. Qual que é a diferença? É a carga. Então, aqui é um valor negativo. Se eu tenho aqui um valor negativo, né, para oxidação vai ter um valor positivo, né? Então, presta muita atenção, porque às vezes no enunciado da questão
ele te dá um valor positivo, te dá lá o valor, né, de oxidação do cálcio, mais 2,87. Só que você precisa do valor de redução. Não, mas esse só deu o valor de oxidação. E agora? É só mudar o sinal, né? Então, se o exercício te deu o valor de oxidação e você precisa do valor de redução, é só você mudar o sinal. Ok? Então, a gente tem a espontaneidade das reações redox, e aí a gente vai entender o seguinte. Então, uma reação redox de redução e oxidação, onde um tem que doar elétron e o outro tem que, um vai doar, vai ceder elétron, o outro vai ganhar elétron. Então, uma reação redox, onde a gente tem um reduzindo e um oxidando, é porque a gente vai ter, então, um doando elétron e outro ganhando elétron. Então, a gente precisa de elementos que sejam capazes de doar e um elemento que seja capaz de receber, porque a gente precisa do trânsito de elétrons para pegar essa energia química e transformar em energia elétrica, tá? Esse é o conceito básico de uma pilha. Você precisa do trânsito de elétrons para você pegar e ter essa reação química, né? Para você ter, então, essa liberação de energia química que vai ser transformada em energia elétrica. Outra coisa, é uma reação espontânea, ou seja, não tem gasto para que ela possa ocorrer. Por que ela não tem gasto? Porque a gente vai ter dois elementos, um elemento que quer ceder muito elétron e um elemento que quer receber muito esse elétron. Quem quer receber, então vai ter que ter um potencial de redução, o quê? Quem oxida doa, quem reduz recebe, né? Então, quem vai receber vai ter que ter um potencial de redução maior. Se eu estou analisando dois elementos, quem vai receber tem que ter uma redução maior, né? Para que a reação seja espontânea, sem gasto. Então, uma reação espontânea, né? A gente vai ter, então, a análise da DDP, que é o valor da diferença do potencial, né? Do diferencial de potencial. Então, a DDP, que é o diferencial de potencial, né? Eu preciso que ele seja sempre positivo para que a reação seja espontânea. Então, a gente tem como chegar a esse valor. Então, tem três fórmulas para eu calcular a DDP. Então, esse triângulo aqui significa, então, a variação, esse Ezinho aqui com esse zerinho aqui, significa o potencial, né? Então, a variação desse potencial. Aí, a gente tem três fórmulas para poder fazer. Variação de potencial, que é igual o potencial de redução, aí eu vou colocar o maior, menos o potencial de redução, eu vou colocar o menor. Mas no exercício só tem valor de oxidação. Beleza, posso usar também. Variação de potencial é o valor de oxidação maior menos o valor de oxidação menor. O exercício tem valor de oxidação e valor de redução. Ótimo! Também posso usar a variação de potencial, eu vou ter o potencial de oxidação mais o potencial de redução. Aí, né, não vai interferir. Eu tenho o valor de oxidação mais o valor de redução. Então, tem essas três formas. E aí, se essa DDP, né, se esse variação de potencial for maior que zero, a reação ela está, que é nesse sentido, ela é espontânea. Se está maior do que zero, então a reação que a gente está tendo ali, o sentido dela, o sentido do trânsito dos elétrons, então está espontâneo, vai acontecer, vai gerar energia. Se for menor, se a variação de potencial for menor que zero, então significa que a reação está no sentido errado, não vai ter trânsito de elétrons, vai ser o quê? Não vai ser espontânea, não vai acontecer. Se a variação, se o potencial de variação é igual a zero, a reação está em equilíbrio, não há corrente elétrica fluindo no circuito, também não vai acontecer. Só vai acontecer se tiver valor positivo. Aqui, ó, gente, por exemplo, aqui nós temos um exemplo aí de reação redox. Então, aqui, olha, veja bem, eu tenho ferro no estado sólido, aí eu tenho aqui, ó, uma solução, né, com cobre.
tenho aqui uma solução contendo cobre. O que vai acontecer se eu pegar esse ferro e adicionar nessa solução contendo cobre? O que vai acontecer? Eu vou ter então esse ferro, ele vai perder elétrons, né? Ele vai oxidar, ele vai perder elétrons. Esses ferros, né, que estão se transformando em íon, vai se juntar na solução. E esse cobre que estava na solução, ele vai receber esses elétrons e vai se transformar em estado sólido. Veja então, ó, se eu peguei o prego, coloquei nessa solução contendo cobre, então o ferro vai oxidar, vai perder elétrons, vai se transformar em íon. O cobre que estava na solução, que estava em forma de íon, ele vai receber os elétrons e vai, ó, ficar depositando nesse prego. Tá vendo que o prego está ficando vermelho? Porque o cobre sólido tem a cor vermelha. Então, olha só, ele depositando aqui no prego. Então, o cobre está solidificando, porque ele está recebendo os elétrons, né, do ferro. Então, esse ferro vai se transformar em íon. É uma reação que ela é espontânea. Se a gente for analisar aqui, ó, o valor de redução do ferro é menos 0,44. Valor de solução do cobre, né, mais 15. Vamos colocar, né, de acordo, mais 34, mais 0,34. Colocar aqui, ó, do cobre, desse cobre aqui, mais 0,34. Então, veja bem, quem tem um potencial de redução maior, né? Veja que o ferro tem, então, um valor negativo, então, tá bem baixo esse valor de redução dele. Então, o cobre tem um valor de redução maior, 34, mais 0,34, significa que o cobre ele é forte o suficiente para atrair os elétrons do ferro. Se fosse um outro elemento que tivesse um valor de redução menor que do ferro, né, um elemento com valor, por exemplo, menos 1,0 alguma coisa, ou seja, menor, a reação não ia acontecer, porque quem tem um poder de redução, né, quem tem uma redução maior, precisa para poder atrair o elétron. Então, se eu trocar, por exemplo, se eu fizer um prego de cobre e colocar uma solução contendo íons de ferro, se eu pegar o cobre e mergulhar nessa solução, essa reação não vai acontecer, não vai existir deposição de ferro sobre o prego de cobre. Então, aqui não acontece, porque o ferro vai ter, aqui nesse caso, que ele estaria atuando como, né, quem vai, ele é o agente oxidante, né, que ele vai reduzir, ou seja, ele é o agente oxidante. Então, aqui nesse exemplo aqui, ó, o poder de redução dele seria bem menor do que do cobre, então a reação aqui não iria acontecer, né, não iria acontecer, ok? Ok, vocês já entenderam? Aqui mais um exemplozinho. Então, se a gente tem aqui, ó, ferro e a prata, né, uma solução aquosa, uma solução que contém íons de prata, aí a gente vai ter, ó, então, ferro sólido mais a solução contendo íons de... Eu nem tô falando, né, o nome da solução, só para você concentrar no que é mais importante. Então, aqui nós vamos formar uma prata, íons, né, uma solução com íons de prata, mais o ferro, né? Então, desculpa, aqui a gente vai formar a prata sólida mais os íons de ferro. Então, vamos analisar essa reação. Eu tenho ferro sólido mais uma solução contendo prata. Dessa solução, então, eu vou formar prata sólido mais íons de ferro. Aqui, então, ó, a prata teve uma desconfiguração, mas eu vou explicar para vocês. Aqui a gente tem a prata, né, íons de prata, esse aqui que significa solução aquosa. Então aqui nós temos íons de prata liberando, recebendo elétron, vai se transformar em prata sólida. Aqui a gente tem, ó, esses íons de ferro, né, na solução aquosa, que também vai receber elétrons e vai se transformar em ferro sólido. Aqui nós temos, né, somos as semi-reações, e para a gente fazer essa análise, então esses íons de prata, né, que estão em solução aquosa, que vai receber elétron, vai se transformar em
prata sólido vai ter o valor de redução mais 0,8 ou 0,8 volts. Os íons de ferro, né, eles precisam receber mais 2 elétrons. Olha a carga, presta sempre atenção na carga. Então, nessa semi-reação aqui, a gente vai ter o quê? Mais 2 elétrons, formando o ferro sólido, e o potencial de redução menos 44. Então, quem que tem um potencial de redução maior? É a prata. Então, nesse caso aqui, ó, se a prata tem um potencial de redução maior, a reação vai acontecer. Outra forma é analisar a DDP, analisar o potencial de redução. Então, a gente tem que a oxidação, né, nós temos a redução, que é a prata ganhando elétrons, então ela está reduzindo. Aqui a oxidação, o ferro doando seus elétrons, então vai doar 2 elétrons e vai se transformar em óxido. Então, aqui o valor de redução da prata é mais 0,8, e aí aqui a gente não tem valor de redução do ferro. Aqui a gente tem, então, a gente precisa do valor de oxidação. Se a redução dele é menos 0,44 volts, aqui o seu valor de oxidação é só o quê? Mudar o sinal. Então, ele vai ficar positivo. Ok? Então, a gente pode ter o valor aí da DDP, então, o valor aí de, né, a variação de potencial. O que a gente vai fazer? A oxidação mais redução, então, vai ser mais 0, a oxidação mais 0,44, mais redução, mais 0,80. 0,44 mais 0,80 vai ter, então, um diferencial de potencial de mais, né, 124 volts. Ó, desculpa, tô muito agitada, eu tô falando 1,24 volts. Então, aqui, ó, a DDP, o valor de diferencial de potenciação, 1,24 volts, positivo. Então, se é positivo, então, 2 formas de você saber se a equação ali, seu exemplo que está dado na questão, se ela vai acontecer. 2 formas, lembrando que a reação tem que ser espontânea. 2 formas, analisando, né, se quem está aqui, ó, quem que vai ser o agente oxidante, se ele tem o potencial de redução maior do que quem vai ser o agente redutor, ou você pode fazer o cálculo para verificar a DDP. Então, isso aqui é a DDP, ó. Então, a DDP, aqui no caso a gente fez, então, somou o potencial de redução mais o potencial de oxidação, e aí deu 1 mais 1,24. Lembrando que o maior, número positivo maior que 0 significa que a reação ela é espontânea e ela vai acontecer. Aqui um outro exemplo também dado aqui. Aí nós temos aqui um outro exemplo, né, de como que é essa espontaneidade da reação redox. Aqui a gente tem o magnésio, né, em solução aquosa, mais o níquel sólido, e aí a gente vai ter o magnésio sólido mais o níquel na solução aquosa. O que significa? Teoricamente, aqui o magnésio recebeu, então, os elétrons do níquel, aí ele se transformou em sólido e o níquel se transformou em íons, ok? Aí a gente tem aqui, ó, o magnésio em solução mais 2 elétrons, ou seja, ele está recebendo, né, esses elétrons. Então, aqui a gente tem o potencial de redução. Então, o potencial de redução do magnésio é menos 2,375 volts. O níquel, de estado sólido, está o quê? Doando seus elétrons. Se ele está doando, ele está, né, oxidando. Então, o valor de oxidação, doando seus elétrons, o valor de oxidação do níquel é mais 0,24 volts. Então, se a gente pensa, né, aqui, vamos ver se essa reação ela é espontânea. Vamos analisar, sem usar de fazer o cálculo, só o valor de redução. Então, se o valor de oxidação do níquel é mais 0,24, o de redução dele é menos 0,24 volts. Então, nessa situação, né,
Então, nessa situação aqui, o níquel ele está doando seus elétrons para o magnésio. Isso pode acontecer? Se eu analisar o valor de redução do níquel, ele, como é um número negativo, então ele é maior do que o valor de redução do magnésio. Veja, o níquel tem menos 0,24 volts. O magnésio tem menos 2,375 volts. Então, o níquel tem um valor de redução maior. Sendo assim, ele não conseguiria doar seus elétrons. Pelo contrário, ele tem uma força atrativa maior. Então, por aqui a gente já percebe, pelo valor de redução, a gente já percebe que a reação não iria acontecer. Mas vamos fazer o cálculo, né? Então, aqui a gente tem, ó, o valor de oxidação mais o valor de redução. Então, seria mais 0,24 mais, né, o número é negativo, menos 2,375. Mais e menos vai ficar negativo, então vai dar um valor negativo menos 2,135 volts. Se é menos, se seu valor é menor que zero, então a reação não é espontânea, é uma reação que não aconteceria, né? E aqui nós vamos falar um pouquinho das pilhas. Então, a gente viu, né, dentro da eletroquímica como que é essa questão de potencial, de redução, coisa e tal. E aí a pilha, a gente tem uma reação redox que é capaz de produzir corrente elétrica. Então, nós temos células eletroquímicas, são reações. Então, toda pilha vai possuir reação espontânea e DDP sempre positiva. Então, se uma pilha, se o enunciado quer saber se a pilha ela vai funcionar, sempre a gente vai analisar se a reação é espontânea, se ela tem o DDP positivo. Então, aqui é uma pilha de volta, né? Onde a gente tem ali um polo negativo, um polo positivo. Tem esse nome porque a gente tem várias camadas, né, de zinco, ferro, cobre. Um outro exemplo que cai bastante em prova é a pilha de Daniel. E aí a gente tem uma pilha de zinco imersa em uma solução, né? Uma solução de zinco coligada a uma placa de cobre, imersa em uma solução de cobre. As duas soluções são ligadas com uma ponte salina, né? Essa ponte salina tem a função de evitar excessos. Então, aqui a gente tem uma placa de zinco sólido, imersa numa solução contendo íons de zinco. A ponte salina, e aqui a gente tem uma placa de cobre imersa numa solução de cobre. E aqui a gente vai encontrar o trânsito dos elétrons. Então, a gente tem, né, então um polo positivo, um polo negativo, né? Então, o cátodo, aqui a gente vai ter essa parte que a gente chamada de cátodo, onde vai ter o polo positivo, é onde vai acontecer a redução, e aqui, onde aqui vai ter o ânodo e aqui vai ter o polo negativo, onde vai acontecer o processo de oxidação, tá? Então, quem oxida cede, quem reduz recebe. Então, aqui vai ter a oxidação. O que vai acontecer? Essa placa de zinco vai perder esses elétrons, então eu vou ter uma deposição maior de íons de zinco, então a minha solução aquosa vai aumentar. Esses íons, ele vai o quê? Vai para lá. Esses elétrons vai para lá, para a placa de cobre. E aí, esse cobre, ele vai receber esses elétrons, né? Ou seja, ele está reduzindo, está recebendo esses elétrons, e aí vai ter uma deposição maior da placa de cobre. Então, aqui, essa placa de cobre vai ficar maior, esses íons de cobre estão recebendo os elétrons e vão se fixar na placa de cobre e ela vai ficar maior. A placa de cobre vai ficar maior. Então, aqui, se o meu cobre está reduzindo, ele está atraindo o elétron, significa que o potencial de redução dele é maior do que o potencial de redução do zinco, né? Ok? Então, essa é a famosa pilha de Daniel, que cai bastante em prova. Aí, o que a gente tem que observar, né? Pode cair na sua prova, que você tem que fazer essas observações. O eletrodo de cobre começa a aumentar a sua massa,
né? Por que vai aumentar sua massa? Porque está recebendo os elétrons, os íons de cobre vão se solidificar à medida que recebe os elétrons. O eletrodo de zinco começa a ser corroído, então essa placa de zinco vai diminuir, vai tendo mais deposição de íons de zinco. O galvanômetro registra uma DDP de 1,1 volts, né, no caso do potencial de redução e de oxidação desses elementos. A solução de cobre começa a diminuir sua concentração, tá? A solução de zinco começa a aumentar a sua concentração. E aí a gente tem a equação geral, né? A solução aquosa de cobre mais o zinco sólido, que vai ficar, então, o cobre sólido mais mais a solução aquosa de zinco. Aí um ânodo é o polo da pilha que sofre processos de oxidação, ou seja, aquele que vai perder elétrons, quem oxida perde, nunca esqueça disso. E o cátodo é o polo da pilha, onde vai ter o processo de redução, ou seja, que é a parte que vai receber os elétrons. Geralmente, né, apresenta uma mistura pastosa com íons capazes de sofrer essa redução. Aí a gente tem o condutor elétron, o material por onde esses elétrons percorrem o caminho do ânodo até o cátodo. Então aqui é uma pilha comum, então a gente vai ter o polo positivo, o polo negativo, que é uma placa de zinco, aqui o bastão central de grafita, ou aqui em torno dele, né, um enrolado ali, vai, né, fazer... vai enrolar esse bastão central. A gente vai ter uma combustão de dióxido de magnésio e aqui, em torno aqui, a gente vai ter as soluções, né? Aí uma reação catódida, que é um exemplo, né? A solução aquosa, né? Mais essa pasta, né? De manganês. Aí a gente vai ter a liberação de elétron. Essa pasta de manganês, ela vai vai sofrer a sua reação, vai juntar com a solução aquosa, liberando também um pouquinho de água. Na reação anódica, a gente vai ter o zinco sólido, que vai estar então doando seus elétrons, formando solução aquosa. Então, aqui é a reação global dessa pilha comum, tá? Então, a solução aquosa mais o dióxido de magnésio, mais o zinco, vai então formar um trióxido de magnésio, mais a solução aquosa, mais água, mais íons de zinco. As pilhas alcalinas, aí a gente vai falar um pouquinho mais de pilha, né? As pilhas alcalinas são capazes de produzir uma voltagem de em torno de 1,5 volts. O ânodo geralmente formado de uma placa de zinco, níquel, cádmio e outros metais. O cátodo formado também por uma mistura pastosa de óxidos de alguns metais, mas com a presença de cloreto de potássio em vez de cloreto de amônio. A gente viu que na outra tem cloreto de amônio, a solução. Pilhas de lítio e iodo são capazes de produzir uma voltagem em torno de 2,8 volts. O ânodo formado por uma pilha de lítio e o cátodo formado por um complexo de iodo. As pilhas de mercúrio e zinco são capazes de produzir uma voltagem de 1,35 volts. O ânodo formado por uma placa de zinco e o cátodo formado por uma pasta de óxido de mercúrio. Percebe-se que dessas pilhas aqui, o que vai ter o maior DDP é a pilha formada de lítio e iodo. É comum a gente ver, fala bateria de lítio, né, para celular, notebook, que dura bastante tempo, né, uma carga ali dentro, porque ela tem uma voltagem maior, ela consegue guardar mais carga. O que é uma bateria? Nada mais é do que um monte de pilha, tá? Então, esse aqui é o básico de uma bateria. Então, uma bateria é formada por um monte de pilha. Aí a gente vai fazer alguns cálculos só para ficar um pouquinho mais, né? A gente vai ter uma questão também, que é a questão, tá chegando lá, tô vigiando aqui o tempo, a gente não passar muito do tempo. Então a gente tem aqui só para frisar um pouquinho mais aí na sua cabeça, né? A gente tem aqui um potencial de redução. Aí nós temos aqui alumínio, que vai doar uma solução aquosa, que vai receber os seus elétrons, vai se transformar em alumínio sólido. Aqui nós temos uma solução aquosa com ferro, que vai receber elétrons e vai se transformar em ferro sólido. Então, a gente tem o que? Está recebendo elétrons, a gente tem potencial de redução. Então, o potencial de redução, como que a gente analisa? Quem está recebendo elétrons, está recebendo elétron, potencial de redução. Se tiver doando elétron, potencial de oxidação. Então, aqui nós temos do alumínio,
o potencial de redução dele menos 1,66 e do ferro menos 0,44, potencial de redução. Então, a DDP da pilha de alumínio, né, aí esse alumínio sólido, ele vai perder, vai se transformar em íons de alumínio, né, e o ferro que é íon vai receber esses elétrons e vai se transformar em ferro sólido. Então, veja bem, olha a gente analisando, ó, o alumínio sólido, ele vai se transformar em íon porque ele perdeu elétrons, ele está doando elétrons. E o ferro íon vai se transformar em ferro sólido porque ele está recebendo esses elétrons, tá? Então, nessa situação aqui, se o alumínio está doando elétron, ele está o quê? Oxidando. E se o ferro está recebendo elétron, ele está reduzindo. Para reduzir, eu preciso ter potencial de redução maior. Então, se eu analiso aqui o potencial de redução do alumínio e do ferro, quem tem o maior potencial de redução? Lembrando que são números negativos. Então, quem está mais perto do zero? 0,44. Então, o maior número é do ferro. Então, só de olhar, eu já sei que é uma reação espontânea que ela vai acontecer. Mas está pedindo o quê? O cálculo da DDP. Então, qual que é a variação? Potencial de redução... Né, bolando o quê? Ó, vai devagar, muito rápido. Variação do potencial, nós vamos ter o quê? O potencial de redução mais o potencial de oxidação. Então, o potencial de redução mais o potencial de oxidação. E aí, nós vamos ter, então, 0,44 menos 0,44, né, mais, no caso aqui, o que a gente pode fazer, né? Já que a gente tem dois valores de redução, a gente pode usar aquela regrinha lá dos valores de redução mesmo. Então, é menos 0,44, né, quando eu tenho dois valores de redução, eu pego o valor de redução maior menos o valor de redução menor, então, menos 1,66, tá bom? Então, vai ser menos 0,66. Menos com menos é mais, aqui vai ficar um número positivo. Então, ó, menos com menos que vai dar mais, então, mais 1,66 menos 0,44. O diferencial de potencial vai dar, então, menos com menos é mais 1,66 menos 0,44 vai dar mais, né, mudou o sinal, 1,22. Então, 22 o quê? Volts, tá? Então, a DDP dessa pilha, que é espontânea, que vai acontecer, que a gente já viu analisando o potencial de redução, né, que a gente tem os valores da redução, vai dar, então, o valor positivo mais 1,22. Então, a pilha que vai acontecer. Ai, você está falando muito rápido. Pega no YouTube, tem a função lá para falar mais devagarzinho, tá? Eu tô falando rápido para dar tempo de fazer a questão. Eu quero fazer a questão com vocês, poxa. Né? Tem que ter a explicação e a questão. E aqui, olha só, para a gente analisar o sentido do fluxo do elétron. Então, a gente tem a DDP, né, tem várias coisas que pode cair na questão, se analisar potencial de redução, potencial de oxidação, e também quer saber qual é o sentido do fluxo dos elétrons nessa força eletromotriz. Então, qual que é o sentido aqui? Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, a gente tem o níquel, né, os íons de níquel, que tá o quê? Tá recebendo... e está recebendo, né, esses elétrons, aqui o cádmio está recebendo esses elétrons. Então, aqui a gente vai ter, se ele está recebendo elétron, ele está reduzindo, né? Então, aqui a gente tem os potenciais de redução. E aí, o que a gente precisa saber aqui agora? Nós temos aqui, então, os potenciais de redução, né? Aqui o níquel está recebendo, potencial de redução positivo 1 volts. Aqui o cádmio está recebendo potencial de redução menos 0,4 volts. Então, qual que é o sentido? Quem que é que tem o potencial de redução maior, né? Quem vai ter o potencial de redução maior? Então, aqui nesse caso, o identifica o sentido e a força eletromotriz, que também é uma coisa de DDP,
aqui a gente vai entender o sentido seguinte. O fluxo dos elétrons vai sair do cádmio e vai ir em direção ao níquel. Então, qual é o sentido? Vai sair do cádmio em direção ao níquel. Esse é um sentido, porque quem tem um potencial de redução maior é quem vai reduzir, né? Que vai atrair esses elétrons. E aí agora a gente vai fazer, né, a força eletromotriz, a DDP, né? E aí a gente vai ter então, aí nós vamos ter o potencial de redução maior, no caso é mais 1, vou fazer aqui a variação de DDP, é igual ao potencial de redução maior, que é mais 1, menos potencial de redução do cádmio, menos 0,4. Então, menos com menos, né, vai dar mais, então mais 1 com mais 0,4 vai ficar o potencial potencial, vai dar então mais 1,4, tá? Volts. Então, o diferencial de potencial vai dar mais 1,4 volts. Então, significa que quando eu tenho esses dois elementos, vejo o níquel recebendo elétrons, né? Ou seja, o potencial de redução dele é 1. O cádmio recebendo elétrons, ou seja, o potencial de redução dele é menos 0,4. Se eu comparo aqui, ó, quem que vai ser o agente redutor, né? Vai ser, né, o níquel. Quem que vai oxidar vai ser o cádmio. Então, o sentido do fluxo dos elétrons vai sair do cádmio em direção ao níquel. E a força eletromotriz vai ter a geração, então, de 1,4 volts. Produção, então, de 1,4 volts nesse exemplo. Agora, o exercício, né? Estamos ainda aí dentro do tempo. Vamos então para o exercício, um exercício muito bacana que foi retirado da prova, né, da Escola Preparatória de Cadetes. É um exercício bem legal. E aí vem falar o seguinte, ó, esse exercício. Em 1836, o químico inglês John Frederick Daniell construiu uma pilha usando metais e solução aquosa de sais. A pilha funcionava a partir de 2 elétrodos interligados. O eletrodo é geralmente um sistema constituído por metal imerso em uma solução aquosa de sal formado por cátions desse metal. Considere a representação da notação química da pilha de Daniell usado eletrodos de cobre e zinco de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, né, a famosa IUPAC. Nós temos então essa representação. Aqui a gente tem o zinco sólido, que o que se transformou em íons de zinco lá na solução aquosa, e aqui esses íons, esses elétrons foram para o cobre que estava na solução aquosa, transformando esse cobre em cobre sólido. Simples assim, ó. E o zinco sólido doou os seus elétrons, se transformou em íons de zinco, foi para lá na solução aquosa. Esses elétrons chegaram até a solução aquosa do cobre. Esse cobre que estava na forma de íon recebeu esses elétrons, se transformou em cobre sólido. Simples assim. Dados os potenciais padrão de redução, então a gente tem que valores de potencial de redução do zinco menos 0,76 e do cobre mais 74. Considere o funcionamento da referida pilha em condições padrões, afirmando-se que, então, a gente tem no eletrodo de cobre dessa pilha ocorre a corrosão da placa metálica de cobre. Não, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Era o zinco, né? Ó, olha só, zinco sólido se transformando em íons de zinco, cobre íons transformando em cobre sólido. Ui! Aqui, ó. Então, a gente tem, ó, a solução aquosa de zinco, mais a placa de zinco, zinco sólido, a solução de cobre, solução aquosa de cobre, mais a placa de cobre. Então, o zinco sólido perde seus elétrons e vai se transformando em íons de zinco. Esses elétrons vão passar aqui,
vai para a solução de zinco, que vai transformar em zinco sólidos, depositando mais na placa de cobre. Então, o eletrodo do cobre dessa pilha, ele não vai sofrer corrosão, pelo contrário, ele vai sofrer deposição de mais cobre. Quem sofre corrosão é a placa de zinco. Então, essa aqui, se eu pegar o azul, ela está errada. 2. A diferença de potencial DDP teórica desta pilha é de mais 1,1 volts. Então, vamos fazer a DDP dessa pilha. Vamos pagar aqui, vou fazer aqui, ó, mesmo, para não ficar muito emboladinho. Então, olha só, como é que a gente faz a diferença de potencial? Né? Quando a gente tem dois valores de redução, o valor de redução maior menos o valor de redução menor. Então, a gente tem, ó, menos com menos é mais. Então, mais 0,34, mais 0,76. Então, ó, 4 e 6 vai 1. 7 com mais 3 vai dar 4 com mais 1 que 1 para cá, ó. Então, 1,10 volts, tá aqui, tá verdadeiro, certinho. Nessa pilha, os eletrodos fluem no circuito externo. Então, flui no circuito externo do eletrodo do zinco para o eletrodo de cobre. É o que eu desenhei aqui, ó. Então, flui do zinco, né? O zinco sólido vai perder elétrons, vai depositar na forma de íon. Esses elétrons vai no sentido do zinco, que está lá na solução aquosa, vai juntar vai no cobre que está em solução aquosa, vai juntar no cobre e vai se depositar na placa de cobre. Então, o sentido está certo, ó. Sai do zinco em direção ao eletrodo do cobre. Verdadeiro. 4. O símbolo das duas barras. Vamos voltar lá nas duas barras. Esse símbolo das duas barras representa a ponte salina ou uma membrana porosa, cuja finalidade é manter as duas semicelas eletricamente neutras por meio de uma migração de íons, né, formando ali uma corrente iônica. Também está correto. E, por último, 5, não menos importante, a equação da reação global dessa pilha é Zn2 mais, né, que é a solução aquosa, mais cobre sólido, vai ser igual a zinco sólido, mais cobre aquoso. Não! Nada disso, já está até aqui no enunciado, ó. Então, a solução geral, o que é? É esse zinco sólido, né, que vai se transformar em íons de zinco, vai varar lá nos íons de cobre, que vai se transformar em cobre sólido. Então, tá errado, né? Que tá errado. Quem que nessa situação aqui, ó, o zinco ele vai oxidar e o cobre vai reduzir. Então a gente tem que prestar atenção. Então o zinco ele era sólido, oxidou, se transformou em íons. O cobre ele né, uma forma de íon, vai receber esses elétrons e vai se transformar em cobre sólido. Então tá totalmente errado. Essa aqui tá totalmente errada, tá bom? Então quais que são as alternativas? Tá pedindo o quê? Aqui repetiu, ó. É a mesma alternativa, a letra 5, ó. A mesma alternativa. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui em cima, na hora de editar, copiou o pedacinho de novo. Mas é a mesma das 5. Então, das afirmativas feitas, estão corretas apenas as alternativas. Quem que está correto? Apenas, então, a 2, a 3 e a 4. A 1 e a 5 estão erradas. Sendo assim, ó, 2, 3 e 4. Resposta correta, letra D. Viu como é que é bem tranquilo? Muito tranquilo. Pilha é um assunto muito gostoso e muito fácil, tá? Se eu falei rápido demais, dá uma desacelerada nesse vídeo. Se eu falei devagar demais pra você, do qual duvido, então dá uma acelerada nele. Duvido que eu falei devagar demais. Existe algum ser humano que acha que eu falo devagar, mas é só pra dar tempo da gente falar
tudo que eu queria falar, muita coisa, muita informação, boas AdSense aí pra você. Se você gostou dessa aula, dá uma curtida, compartilha, né? Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Um grande beijo, muita paz, muita sorte aí na sua vida, né? Muita força, muita fé nos seus estudos. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau!